Mais um episódiozão de Kagerojo Tsurukusha incrível saiu. Olha só, digo eu, o melhor que já saiu dessa temporada, porque só tem 3 episódios. Mais um arco foi finalizado da história top. E detalhe, família, dessa vez eles adaptaram muitos capítulos de uma vez só. Então eles tiveram algumas coisas aí simplificadas pra gente, como por exemplo, a luta do Shadow contra Elizabeth. E também mudaram outras coisas específicas aqui, que no caso foi o sonho da Claire com a Aurora. Mas, né, coisa básica, não mudou nada da história no geral. Então vem comigo e fica aí pra gente poder fazer aquela análise esperta de tudo que faltou e também ver o que tá por vir mais pra frente. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, olha só, continuando a nossa jornada aqui, a gente tem a Mary e a Claire que chegaram no topo da Torre Vermelha e abriram a porta de primeira laço. E aí foi quando elas viram o cadáver do garotinho lá, né, a cabeça dele no chão e tal, achando que era o Cid, com sangue escorrendo. A Claire correu pra direção dele chamando o Cid, mas não era o Cid. Ela abraçou sem olhar ali, as lágrimas brotando no corpo dela, isso também não apareceu muito no anime, né, mas aí ela percebeu que tinha alguma coisa errada e não podia ter acontecido nada disso. Quando ela viu que não era ele, ela se acalmou, né, e pô, ficou mais tranquila, só que algo ruim aconteceu. Ela não pensou que fosse morrer naquela hora. Pois é, a Mary foi quem gritou e quando a Claire se virou pra ela, já era tarde demais. Aconteceu que, do nada, um tentáculo gigantesco veio depois da Flor ter aparecido, né, ter renascido, porque o Cid já tinha aparecido no início lá, já tinha matado o Carmesim lá, né, o chefe, o rei lá dos vampiros, e tinha esse outro garoto. Então meio que esses dois mortos serviram como se fosse o sangue, né, aquela oferenda pra rainha voltar, a rainha de sangue, a Elizabeth. E ela voltou, né, a Flor, o olho se abriu lá, e acabou que agora a Claire tinha sido perfurada, literalmente. Só que temos uma diferença. No anime ela foi perfurada por um tentáculo, no mangá, no caso, ela foi perfurada por um outro cara, né, um zumbi, um ghoul, que chegou lá e perfurou o peito dela com a mão. Então assim, ela começou a tossir sangue e tal, nessa hora ela caiu e não teve jeito. E aí a gente continua já, porque o tentáculo que veio da Rainha Elizabeth pegou ela e levantou, levou ela até a Rainha Elizabeth e aí fez com que a Elizabeth fosse lá e mordesse o pescoço dela, aonde ela ia literalmente conseguir o sangue todo de volta que ela precisava. Depois que ela deixou a Claire no chão, né, mesmo com sangue drenado, sabendo que qualquer ação seria útil diante da Elizabeth agora, a Claire meio que ficou desmaiada lá, e aí quem chegou foram as Shadow Garden. Tivemos aí a Beta junto com a 665, 664 e 666 também. Só que aí a gente lembra que no passado a Mary e a Elizabeth eram companheiras, né? Se viviam juntos, conversavam e tal. Só que agora a Elizabeth estava vendo a Mary como comida, tá ligado? Então, mano, não tinha nada que ela pudesse se segurar ali. Ela tava tentando esse tempo todo impedir a Elizabeth de reviver, mas não adiantou de nada, cara. A progenitora agora viveria. A tragédia de 1000 anos atrás estava prestes a se repetir. Então a Mary começou a chorar. Só que a tristeza dela acabou se tornando um espanto quando uma outra pessoa apareceu de repente e colidiu com a Elizabeth. E no caso tinha sido a Beta, que veio direto para lutar contra ela. A Beta começou a gritar para todo mundo se proteger. Em resposta a isso tudo, né, eles pediram, mais 3 pessoas surgiram, como a gente falou, para resgatar a Claire. E a Beta enfrentou a Elizabeth sozinha, bloqueando todas as garras da lâmina e tal, lutando, fazendo o máximo que ela dava para fazer para que as outras conseguissem recuar e se afastar. Então ela perguntou para 665 qual era o status do negócio todo. E ela falou que a Claire estava respirando, só que ela precisava de atenção médica imediata, porque senão já era. Mesmo que ela estivesse respirando, ela estava perfurada ali, mano. Era literalmente a morte da Claire naquele momento. Só que ainda assim, eles não devessem deixar ela aí. A Beta começou a lamentar muito o seu fracasso enquanto ela estava enfrentando a Elizabeth aí, né? O fracasso, no caso, em proteger quem ela tinha que proteger. A Rainha de Sangue estava muito mais forte do que o normal. O mestre dela ainda não tinha aparecido, o Cid não tinha chegado, que indicava que tinha algo importante que ele talvez estivesse resolvendo e não tivesse como chegar a tempo. E no caso ele tava roubando um dinheirinho lá que a gente tinha visto no episódio passado. Então, continuando nisso daí, infelizmente a Beta percebeu a sua negligência e já era tarde demais, cara. Ela levou o pior resultado possível pra isso. Com os olhos dela repletos de intenção de matar, a Beta começou a pensar ali, começou a falar que estava pronta pra enfrentar a Rainha de Sangue com mais força do que ela nunca, jamais fez. E não tinha muita dúvida da sua determinação. Ela sabia que só tinha uma maneira de se redimir. Ou seja, os 3 subordinados aguardavam lá pronto para agir a qualquer momento, mas ela tinha que lutar. A luz da lua vermelha, a Rainha de Sangue, tudo se aproximava lentamente ali e o corpo dela estava manchado pelo brilho vermelho aí, os olhos estavam difíceis de ler, avaliar tudo que estava acontecendo, só que
um momento específico, a lâmina preta da Beta foi parada com a garra direita estendida da Rainha de Sangue. Ou seja, isso foi o maior perigo porque ela deu um contra-ataque que a 666 conseguiu se safar e tirar a Beta dessa porque atacou por trás e forçou a Rainha de Sangue a redirecionar a garra dela para poder defender desse ataque. E graças a Deus a Beta não sofreu o pior. Enquanto isso, os ataques da 664 e da 665 já estavam chegando também e a Beta lançou um outro ataque de acompanhamento para todas juntos tentarem atacar. As 3 lâminas conseguiram cortar a Rainha de Sangue, que optou por proteger o seu coração, porque a gente sabe que se o vampiro for atacado no coração, pelo menos nessa história, ele seria morto, tá ligado? E ela recebeu vários golpes com seus músculos, todos os movimentos ali, ela foi cortada, dilacerada, a Beta puxou a espada de volta com força depois de sair dela, só que a 664 e a 665 não tinham força suficiente para fazer o mesmo. No entanto, a 666 foi mais rápida e cortou os tendões da Rainha de Sangue com a espada que ela tinha. E olha só, mesmo que ela tenha se regenerado muito rápido, isso deu tempo pra 664 e 665 se libertarem, tirarem as espadas dali e se afastarem dela, tá ligado? E aí, mano, partiu pro ataque de novo, acertando o rosto, braço, pescoço, tendão, perna, tudo que dava pra acertar da Rainha de Sangue, fazendo ela voar até ela colidir com a parede. Enquanto a Rainha de Sangue permanecia imóvel sobre destroços ali, a Beta e os outros mantinham uma guarda na distância, porque elas sabiam que nada tinha acabado ainda. A primeira vez a Beta sabia que a Rainha de Sangue era um adversário formidável, num nível muito diferente. Só que a luta era mais difícil do que ela estava esperando que fosse, principalmente por causa das habilidades da equipe, que eram um pouco mais baixas, né? A gente sabe que a Rose Oriana, que é a 666, entrou agora no Shadows Garden. Ela sabe lutar, mas, né, é aquele negócio de a equipe sempre trabalhar junto, não tá batendo ainda. Se fosse talvez as 7 Shadows, aí a gente pode conversar, né? Talvez elas conseguissem segurar tranquilamente a Elizabeth. Então a Mary respondeu a tudo que a Beta estava falando, explicando que o poder da Elizabeth, a Rainha de Sangue, era ainda maior durante a Lua Vermelha. E esse aqui era o problema. A Elizabeth sempre teve uma pressão sanguínea extremamente baixa, o que surpreendeu a Beta por conta disso, já que ela é a rainha e basicamente ela é muito forte e tá usando o sangue dela para isso. Mas nesse momento, a magia da Rainha do Sangue explodiu e criou uma incrível onda de choque. Aí foi quando a Rainha de Sangue saiu do meio dos escombros lá e ela parecia que tava com um vestido vermelho. Na verdade não era um vestido, né? O que ela tava usando era o próprio sangue dela, que ela tava manipulando para parecer como se estivesse com um vestido, né? E cobrir, que ela tava pelada no início. E uma pressão esmagadora saía de dentro da Rainha de Sangue. Isso fez a Beta até ficar um pouco desesperada. E aí foi aquela pessoa, pô, realmente, essa aí então é a Rainha de Sangue. Um monstro fiel à vida. A 664 olhou pra Beta esperando a decisão dela do que ela ia fazer, e a Beta começou a sacudir a cabeça porque assim, a possibilidade de fuga deles era muito baixa, e abandonar a irmã do Cid lá não era uma opção, eles não podiam fazer isso. A única saída era enfrentar a Elizabeth. Só que olha só, um novo personagem entrou em cena aqui. Uma raposa de 9 causas chamada Yukimi, que apareceu carregando os leques dela na nervura de metal, e a Beta conhecia os monarcas de Outlaw City pela primeira vez aí. Apesar de nunca ter visto a Yukimi pessoalmente, ela sabia quem a Yukimi era. As duas se encontraram e concordaram meio que silenciosamente ali em operar juntos nisso daí. E aí as duas voltaram pra Rainha de Sangue pra lutar. Só que outra pessoa interrompeu, aparecendo lá. O vidro da janela quebrou e o Juggernaut entrou em cena ali, cara. Ele foi direto dirigindo olhar pra Rainha de Sangue, falando que tipo assim, porra, vocês começaram a festa sem mim, tá ligado? Tão brincando sem mim, voltei. E agora que todos os monarcas estavam reunidos e 2 deles estavam unidos contra a Rainha de Sangue, a parada ia ficar séria. Essa reviravolta, mano, foi uma parada que trouxe até um alívio pra Beta, porque, pô, ela ia continuar lutando sozinha. Os 3 monarcas juntos, eles tinham a chance real de ganhar agora. E o Juggernaut foi pra cima, dando o ataque primeiro. Mano, começou a mexer a espada dele gigante pra cortar ela, só que a Rainha de Sangue não recuou não, cara. A capacidade dela de transformar o seu corpo em névoa era uma habilidade usada só por vampiros de alta classe, como ela era rainha, ela podia usar, permitia que ela evitasse todos os ataques do Juggernaut, e mesmo que ela fosse cortada, ela manipulava o sangue pra se regenerar. Então ele atacou de novo, só que a Rainha de Sangue continuava desviando dos ataques, mano, com a maior facilidade do mundo. E aí foi quando ela usou as habilidades de mistificação. O Juggernaut estava ficando mais irritado, só que a Rainha de Sangue não se abalava com nada. Ela começou a reunir o sangue na mão esquerda e se preparou para o próximo movimento. Uma quantidade assustadora de magia estava sendo infundida e crescendo numa massa grandona de sangue na mão dela. E isso alarmou Yukimi e a Beta, que gritaram para todo mundo fugir. Daí foi quando a Rainha de Sangue lançou uma massa de sangue no ar gigantesca e imediatamente explodiu um negócio absurdo, enviando sangue para todas as direções e basicamente cortando todo mundo. Num piscar de olhos, todas as gotas de sangue se transformaram em granizos afiados semelhante a flechas, tá ligado? Então assim, como era muita flecha, tipo assim, tu só via vermelho, tá ligado? Ficou impossível para elas evitarem. A Beta optou por desistir da evasão e correu pra ficar na frente da Claire, porque ela não ia deixar a Claire tomar o último suspiro ali. Ela já tava muito ferida. Se essas flechas pegam na Claire,
Irmão, é vala, mas ela não ia deixar. Então ela fortaleceu a defesa da sua área vital ali com o seu traje e usou a sua lâmina para bloquear o máximo possível das pontas de flecha. Ela conseguiu? Conseguiu, o máximo possível, mas não todas, porque elas foram cortadas e as flechas se alojaram no braço e nas coxas das garotas lá, de todas do Shadow Garden, né? Então, finalmente, essa pontada de flecha dessa chuva cessou. E aí a gente tem a Mary e a Claire que sofreram só pequenos arranhões, graças a Deus elas conseguiram segurar. Só que a Beta tava muito ferida. O traje dela, mano, tava em frangalho, todo despedaçado. Ela tinha várias flechas no braço presas, na perna. A Mary até ficou chocada em ver a Beta, né? Enquanto ela tava explicando que ela protegeu as suas áreas vitais, então tava tudo bem. Ela conseguia lutar ainda assim. Apesar de todos os ferimentos, ela tava calma, tava avaliando a situação que podia fazer. Só que, cara, nem todos estavam em condições de continuar a luta. A 664, por exemplo, tava gravemente ferida devido a um corte profundo no abdômen dela, e a 665 tava machucada por todo o corpo, além da 666, que também tinha ferimentos, mesmo que não sejam tão graves. Então a gente só tinha de pé mesmo 666 e a Beta. A Yukimi tinha alguns ferimentos, nada sério, porque ela conseguiu se defender. Quanto ao Juggernaut, o cara tava coberto de sangue e flechas, e ele ainda assim não conseguia se manter de pé, porque ele quebrou basicamente a perna dele, né? Então não dava. A Rainha de Sangue tava manipulando todo o sangue ao redor dela nessa hora e olhou para todo mundo que tava presente. Os monarcas de Outlaw City ali tava todo mundo tipo assim, cara, não tava conseguindo perceber a verdadeira identidade da Rainha de Sangue. Uma lenda de destruir países inteiros em só 3 dias. A Beta percebeu que eles não podiam vencer a Rainha de Sangue, mas que deveria ganhar tempo suficiente para que o Cid chegasse, ou melhor, o Shadow, né? Para que o Shadow chegasse. Com fé absoluta de que ele ia aparecer, ela estava disposta a cumprir esse dever final. E aí, a Beta empunhou a lâmina negra dela enquanto enfrentava a Rainha de Sangue de novo, só que um tumulto inesperado de magia começou a afetar ela e todos os outros, fazendo com que a magia se tornasse mais turbulenta, mais leve, a possessão demoníaca de dentro do corpo da Beta voltasse. Uma coisa que ela lembrava que o Cid tinha curado no passado. Tanto que ela viu que os ferimentos dela estavam causados pelas pontas da flecha, né? Que estavam com sangue e tal, começaram a criar bolhas, tá ligado? A pele começou a ficar mais dura, ela percebeu que estava sendo possuída de novo. Nessa hora que ela entendeu a situação, né, ela pensou que controlar sua magia seria uma maneira de ela conseguir fugir dessas turbulências aí. E aí ela pensou que talvez isso fosse até uma afronta ao que o Cid fez por ela, o que o Shadow fez por todas, né? Enquanto isso, a Rainha de Sangue começou a reunir uma massa de sangue ainda maior, causando apreensão na Beta. Acontece que o lance aqui, cara, é que a Rainha de Sangue conseguiria manipular o sangue de todas as pessoas amaldiçoadas, porque essa maldição de fato tem algum lance, alguma ligação aí com os vampiros, tá? Só que aí a Claire, que tava por trás da Beta, também tava mostrando sinais da possessão demoníaca, só que o dela foi muito mais intenso. A Mary até tentou deter, mas a Claire não conseguiu, ela foi engolida praticamente por isso, e nessa hora ela entrou num sonho, onde esse sonho é diferente também na novel e no anime. Acontece que lá na novel, ela encontra com a Aurora, que explica pra ela que o corpo sofreu evolução devido àquela luta entre as linhagens de sangue e tal, só que a questão é que elas estão no espaço branco. Já no anime não foi retratado assim. Eu até achei melhor no anime, pra ser sincero. Eles colocarem ela como se tivesse acordado numa escola e a Aurora sendo a médica, né? Achei bem interessante a forma como eles encaixaram isso daí. Então ela compartilhou parte do poder com a Claire pra poder ajudar ela a controlar o seu corpo, pra poder combater a Rainha de Sangue. E aí, quando a gente volta pra realidade, a Claire se despertou de novo com a cara da Aurora ali, muito mais madura, né? Questão de corpo também, tanto que ela abriu lá a camisa, que os peitos da Aurora são muito maior do que o da Claire, né? E aí ela começou a se envolver numa batalha de tentáculos de sangue com a Rainha de Sangue, porque a Aurora também tem controle de sangue. E as duas partes pareciam igualmente poderosas, tá ligado? Afinal de contas, a gente tá falando da Rainha Vampira e da Rainha da Calamidade, a Bruxa da Calamidade, que, mano, literalmente é o Diabolos. Então, mano, essa luta aí não tinha nem como prever quanto ia acabar. Quando a Claire começou a recuperar o controle sobre a luta, a Rainha de Sangue tentou uma última tentativa de ataque, só que a Claire dominou ela com o domínio de sangue e fez ela cair de joelhos, enquanto a própria forma dela começava a ficar mais fraca por causa do excesso de poder. Então aconteceu que, tipo assim, a Aurora, que agora tava no corpo da Claire, ela tentou usar uma habilidade mortal, né, do eu sou alguma coisa, que a gente não sabe especificamente o que é, mas não deu certo, porque o corpo da Claire ainda não suportava isso. Se fosse o corpo da Aurora, acabou, a rainha tinha morrido ali, tá ligado? Então a Aurora falou agora, pediu pra Mary pra lutar por ela e aguardar a chegada de alguém, porque ela precisava sair agora e dar de volta o corpo pra Claire, porque, mano, não ia dar pra ela aguentar, o corpo já tinha chegado no limite. Quando a Rainha de Sangue se recuperou e parecia pronta pra atacar de novo, aí a gente teve uma nova cabeça chegando na parada. O Shadow apareceu. A Aurora deixou o corpo da Claire em segurança, reconheceu que aquele que chegou era quem ela estava esperando.
Ah, rapaz, o Shadow, que desceu antes da Beta dos outros, mano, começou a agitar todo mundo ali. Ele já puxou a espada preta dele e ficou mó tempão caindo numa batalha intensa, né? Pelo menos foi mostrado isso no anime lá. Na novel eu vou adicionar as outras coisas que apareceram, mas ele ficou mó tempão numa batalha intensa. E a Beta ficou lá com aquela visão de alegria no momento, pensando que, tipo assim, ele tinha chegado pra enfrentar e tal. E ele falando lá, eu preciso proteger, eu preciso não sei o que. E a Beta ficou, vai, você consegue. Só que ela tava achando que era pra proteger ela, mas não era pra proteger ela. Na real, o Cid tava bolado porque ele tinha acabado de roubar tesouro pra caramba, mano. O que acontece é que ele teve que abrir mão dos tesouros pra defender todo mundo. E ele não aguentava perder mais, então ele tinha que proteger a grana que ele tava perdendo. Tadinho, o cara queria viver muito, então ele queria ter grana na mão pra viver esse tempo todo. Só que aí ele começou a pensar e tal, a Beta tava com muita fé nele, tava olhando pro Shadow, compartilhando algumas coisas com ele. E mano, enquanto todos os outros olhavam e demonstravam, ficavam ansiosos com o que ia acontecer, a Beta não entendia como que alguém podia duvidar das habilidades do seu mestre. Só que alguma coisa errada, né, como a luta entre o Shadow e a Rainha de Sangue tava se desenrolando. E isso começou a incomodar ela. Ela notava que o mestre dela não tinha respondido de uma maneira que ele esperava. Ele não partiu imediatamente pro contra-ataque, ele só segurou. Algo que tava parecendo errado com o que ele tava fazendo. Ela percebeu que o Shadow tava protegendo ela e as outras que estavam atrás dela. E isso deixou todo mundo em êxtase. Ela lembrou de uma parada muito importante pra ele. Algo que ele tava fazendo, que tava protegendo a todo custo. E a batalha continuou. Só que o equilíbrio começou a se quebrar quando o Shadow finalmente vacilou. E ele acabou sendo empurrado pelos tentáculos da Rainha de Sangue. E isso deixou a própria Beta em pânico, porque percebeu que o seu mestre poderia não ser tão forte. Talvez ele não conseguisse lutar contra a Rainha. Bom, preocupações à toa, cara. Fica de boa que isso não aconteceu não, porque a intervenção da Claire com a magia violeta mudou toda a situação. Isso não aconteceu no anime. O Shadow começou a desabrochar o verdadeiro poder dele, então ele pegou a espada dele imbuída de magia violeta agora, que veio por conta da Aurora, né, e a luta continuou. A Beta viu várias moedas de ouro espalhadas pelo chão e com a alegria do seu mestre se recuperando ali, né, conseguindo lutar, ela encorajou ele a continuar com tudo. O ar ao redor todo sofreu uma transformação incrível. Uma magia violeta ali se manifestou e criou um ambiente sobrenatural, cara. Tudo tava indo da forma perfeita. O Shadow tava avançando de uma forma imperturbável em direção à rainha. Ele não voltava. Era o pau torando em cima dela, pau em cima dela e tal. E firme e forte. Só que olha só, ele não permitia que a insolência dela continuasse. E instantaneamente um grande número de tentáculos terríveis começou a envolver o Shadow. Só que ele desviou muito rápido, só com a sua espada, mano. Cortando tudo. Ele avançou um passo depois do outro, sem se importar com os ataques, e a segunda vez que ele avançou, os tentáculos pareciam recuar por vontade própria, não estavam indo pra cima dele, como se reconhecesse a futilidade dos seus esforços, como se eles vissem que não adiantava eles irem pra cima do Shadow, que o Shadow ia rasgar tudo com que ele pudesse. Então ele continuou a marcha dele pra cima, e numa demonstração de desprezo pelos tentáculos, enquanto a Rainha de Sangue surgia atrás dele, ele evitou esse ataque também, como previsto pelos seus movimentos, só que ele ainda não contra-atacou, porque ele sabia que seria inútil o contra-ataque. A única coisa que importava era a Rainha de Sangue parar diante dele. Então os passos do Shadow começaram a ecoar de uma forma mais ameaçadora até que ele parou. Os tentáculos também pararam e a distância entre os dois diminuiu muito. A Rainha de Sangue e o Shadow ficaram ali, ó, cara a cara um com o outro. E aí foi quando ela perguntou pra ele, posso saber o seu nome? Só que aí a magia do Shadow começou a se reunir em torno da espada. E aí foi quando formou uma espiral e a Rainha de Sangue até estendeu as suas garras ali, só que elas pareciam frágeis e impotentes. A Mary correu em desespero pedindo pra Elizabeth para que ela fosse poupada. Só que quando os dois estavam prestes a entrar em combate, o poderoso choque de magia explodiu, tingindo aquele mundo todo. Foi o Eu Sou Atômico da regeneração que ele usou. Esse Eu Sou Atômico aí, pra quem não sabe, é um Eu Sou Atômico diferente, que ele cura literalmente todo mundo que tava em volta dele naquele raio todo. No caso, ele curou a cidade inteira, tá ligado? Tirou os gols, curou a galera que tava ferida, tirou tudo. O Cid chegou num nível tão hard que ele criou várias habilidades do Eu Sou Atômico, né? Várias variações, e cada uma faz uma coisa diferente. Quando a Beta finalmente acordou, depois recuperou a consciência, todos estavam inconscientes. Ela percebeu que o seu mestre Shadow já tinha seguido o seu caminho ali, né? Pra próxima batalha dele. Só que todas as feridas dos seus aliados estavam curadas, graças à magia do Shadow. E depois de despertar os outros, eles viram que a Torre Vermelha estava sendo desmoronada. E testemunhando o poder do Shadow, com a missão cumprida, a Beta desapareceu na noite, deixando pra trás a esperança de
uma terra de paz. Agora, a própria irmã dele também foi curada, né, a Claire, graças a Deus, e a Rainha de Sangue também foi curada e parou com aquele negócio de querer beber sangue de todo mundo e destruir tudo que acontece na Lua Vermelha. Então, assim, depois de tudo, o Cid tava lá vendo aquele trem, né, o trem que ele ia embora, ele meio que bocejou, tava comendo, tava desinteressado, só que ele também viu a irmã dele fazer tipo uma conversa, né, uma festa de despedida, né, com a amiga vampira, a Mary, e o ar limpo fresco do outono indicava a ele que o evento do progenitor tinha chegado ao fim, ou seja, a Lua Vermelha não ia voltar nem tão cedo. Só que muitas reviravoltas inesperadas ocorreram, né, e mesmo que ele tenha experimentado a recuperação no último momento, o Cid não conseguiu recuperar todas as moedas de ouro que ele esperava. Infelizmente. Então, assim, era o suficiente para ele ficar rico aí por um bom tempo, que eram milhões que ele conseguiu pegar. Basicamente 500 moedas de ouro, digamos assim, né? Milhões que valem nesse mundo, só que o problema é que não ia dar para ele viver os 600 anos que ele queria viver, tá ligado? Então, ainda assim, era mais do que suficiente por agora, porque Outlaw City sempre estaria lá, cara. E ainda existem 2 torres para ele explorar. Se um dia ele precisar de mais dinheiro, ele sabe onde ele pode voltar, ele vai direto para Outlaw City, né? Pra Cidade Sem Lei, porque lá é como se fosse o seu novo cofrinho agora. Aí, quando ele tava lá dentro do trem com a irmã dele, e eles começaram a conversar, porque ela falou pra ele também toda a verdade, revelou que ela tinha um círculo mágico na mão esquerda dela, e ele viu ela escondendo esse círculo com bandagens e tal. E aí o Cid decidiu apoiar ela, porque ela falou que queria descobrir sobre isso. Então, qualquer caminho que ela escolhesse seguir, ele ia estar junto. Daí ele abraçou ela e depois ela revelou que também tinha um poder especial dentro dela. Só que ele incentivou ela a descobrir esse mistério, da qual ela ficou muito feliz também. Cara, depois disso ainda temos uma cena pós-créditos muito interessante, que é a cena onde a Yukimi aparece, tá ligado? Ela vai atrás do Shadow pra poder falar com ele sobre alguma coisa. E você quer saber o que é, né? Eu sei, eu vou te contar. Acontece que ela vai formar um plano junto com ele, numa facção, pra poder quebrar o culto dos Diabolos, que vai voltar agora nesse próximo arco. E eles também, entre aspas, vão quebrar a Mitsugoshi Company. Então já fica segurando aí, porque o Cid vai trair o Shadow's Garden. Ah, meu amigo, isso a gente já falou aqui e vai ser uma parada que com certeza eu quero acompanhar no anime e eu sei que você também quer. Então vem comigo, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like também, não custa nada deixar o like, ajuda muito a gente aqui pra continuar trazendo mais vídeos como esse aqui no canal, beleza? Eu quero contar com você aqui no próximo vídeo pra gente também acompanhar esse próximo arco, o início do próximo arco e a chegada do famoso John Smith, Cid disfarçado de John Smith, traindo toda a Mitsugoshi e lutando contra a Alpha. Tem luta contra a Alpha também nessa temporada ainda, cara. Vem comigo, família. Tamo junto sempre. Obrigado por mais um vídeo. Beijaço no coração de vocês e eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!